As boas histórias têm três coisas em comum: um começo, um meio e um fim. Certo. Mas a história mais importante, a história de tudo, começa com o autor da história, Deus. Deus já existe antes que a história da salvação comece. Deus sempre foi, é e será. Muito bem. Então conhecemos o princípio, o meio e o final da história? Sim, Deus Pai a revelou ao longo da história humana e em Jesus Cristo. Até o final? Sim, até o final. Tudo isso vem da nossa fé em Deus que criou tudo no princípio. Metade da história está repleta do drama do homem e da mulher vivendo a liberdade e enfrentando as consequências de suas ações. E o fim é sobre Jesus e o cumprimento do reino de Deus. Ok, nos leve ao princípio. Antes que a história comece, já existe o autor da história, Deus, a Trindade. Jesus nos revelou que Deus é três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, a Santíssima Trindade, que é o mistério central da fé cristã. Ah, sim, três pessoas em um único Deus. Sim, Deus é três pessoas e um Deus. Pai, Filho e Espírito Santo não são apenas três nomes de Deus. Eles são três pessoas diferentes que são completamente Deus. Vou concordar com o que disse. Bem, é certo que no final do dia concordaremos com Jesus. É algo revelado por Deus. Não seremos capazes de compreender a Trindade até que estejamos no céu. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, começa com estas palavras: no princípio Deus criou os céus e a terra. Deus, a Trindade, cria e ordena o mundo do nada. Isso é importante porque responde a questões humanas profundas: de onde viemos, aonde vamos e por que existimos. Então, uma vez que Deus é criador de tudo, sabemos que viemos de Deus. O catecismo diz: a criação é o fundamento de todos os desígnios salvíficos de Deus, o início da história da salvação, que culmina em Cristo. Mas como isso responde porque fomos criados e para onde estamos indo? Deus criou o universo no princípio e tudo o que há nele. Criou a terra e a encheu de plantas e animais. Mas há uma criatura que é como nenhuma outra. A pessoa humana é especial porque Deus não quis fazer mais nada à sua imagem e semelhança. Nós somos a única criatura que Deus desejou para si. O homem e a mulher foram criados para viver em perfeita comunhão e amizade com a Santíssima Trindade, para experimentar o amor e a bondade de Deus no céu. Então qual é o meio da história? O meio da história é o drama de como escolhemos viver. Fomos criados do amor e para o amor, mas isso significa que temos uma escolha livre. Deus nos permite agir de acordo com a forma como fomos criados ou não, o que é chamado de pecado. Os humanos que decidiram pecar? Sim, Deus não criou o pecado ou o mal, mas Ele o permite porque respeita a nossa liberdade. Adão e Eva foram enganados por um anjo caído, o diabo, e negando a confiança em Deus, seu Criador, desobedeceram. Eles escolheram confiar em si mesmos ao invés de Deus. Por suas ações, Deus os baniu do Éden, mas os efeitos deste primeiro pecado foram duradouros. O pecado original introduziu pecado no mundo e todo ser humano é afetado. E como esse pecado é transmitido? É algo genético? O pecado original não é como uma marca em nós, mas como algo que está faltando em nós naquele relacionamento original que Adão e Eva tiveram com Deus. Estamos prejudicando nossa relação com Deus. Bem, sinto dizer isso, mas não é justo. Sim, é terrível, mas ainda bem que isso não é o fim. Ótimo, Deus realmente não nos abandona, né? Deus nos diz como a história termina. Ele planejou desde o princípio enviar seu Filho Jesus para nos salvar e nos redimir do pecado e da morte. Fomos feitos para o céu e Deus terá a vitória no final. Podemos ouvir uma sugestão disso em Gênesis 3, versículo 15. Deus diz ao diabo: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso sugere a vinda de Jesus, que esmagará a cabeça do pecado e da morte que ferem, mas não vencem a Jesus. Jesus vem e morre pelos nossos pecados, volta na ressurreição, vencendo o pecado e a morte? Sim, mas não só isso. Deus, o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo para estar conosco, a Igreja, e nos tornamos filhos e filhas adotivos de Deus Pai pelos sacramentos. No batismo somos libertos do pecado original e pela Eucaristia entramos em comunhão com Deus.
Somos criados por Deus e para Deus, e nessa história incrível podemos nos encontrar.